Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui novamente, Senhor, neste momento de fé, na hora nona, neste momento de busca, neste momento de intercessão, neste momento, Senhor, de clamor, neste momento que acreditamos que a boa mão do Senhor é conosco, Senhor, e que a bênção, que a graça, que a cobertura espiritual e que todo cativeiro seja removido, seja lançado por terra, que os ciclos possam se mudar, que as portas possam, Senhor, ser abertas para essas pessoas que estão conosco, neste momento, nesta fé, nessa esperança, e que aquilo que essas pessoas estão muito precisando, estão buscando, estão batalhando, pela fé, pela nossa oração, pela intercessão e pelo poder do nome de Jesus, eles alcancem, que eles recebam, que eles tomem posse. Amém? Graças a Deus, estamos aqui, mais esse momento de fé, que é a hora nona, costumamos dizer, explicar para as pessoas que estão vindo agora, que foi a hora em que Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas vidas. É também depois que ele ressuscitou, para que as pessoas não digam assim, não, ele é no tempo de Jesus, depois acabou. Não, Pedro, cheio do Espírito Santo, depois do derramamento, ele vem no templo chamado Formosa para orar, encontra ali um coxo de nascença na porta. Ele disse, olha, eu não tenho moeda, não tenho esmola, não tenho migalhas para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, de Nazaré, levanta e anda. E naquele momento ele levantou, saiu pulando, porque o poder, a graça, a unção e o ministério de Jesus, ele continua depois da crucificação e depois do derramamento do Espírito Santo aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Queria dizer para você que esse momento que nós estamos aqui é um momento de entrega também, que estamos crendo que o Senhor, ele ainda vive e ele está entre nós e nos abençoa e nos dá vitória. Eu quero dizer para você que nós temos essa fé e trazemos sempre uma palavra e um texto bíblico da época de Jesus para trazer para a realidade uma coisa que existiu. Também vamos trazer posicionamento que ajuda você a se movimentar na situação. Você sabia que as pessoas têm que se movimentar na situação? Começa quando a criança nasce. Então ela está no útero da mãe, ela respira com a mãe, o sangue da mãe circula nela, certo? A água que a mãe bebe alimenta ela também, hidrata ela. No momento que chega se cumprir o momento da vida, ela é colocada para fora, ela tem que respirar com o seu próprio pulmão, ela tem que se alimentar do leite, ela precisa aprender a viver por vida própria. E assim são ciclos, certo? E eu acredito que você está vivendo um ciclo na sua vida, não sei se é uma porta de trabalho, não sei se você precisa trazer uma estrutura para o seu lar, se você vai se casar, se você está pegando algum diploma, mas eu quero dizer para você, que seja um ciclo bom, ou que seja um ciclo perverso, de muita resistência, de muita confusão, de muito caos. Quero dizer para você que a boa mão do Senhor é conosco, e certamente Ele vai te abençoar, e vai abençoar a todos que buscam, todos que creem, todos que precisam. O texto que nós vamos trazer hoje se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 28, é um texto que eu acho que todo mundo já falou sobre isso. Porque acreditamos que depois que começa o ministério de Jesus, ele é um texto-chave. O próprio texto já abre uma porta. Eu acredito que com esse versículo, é como se o Senhor Jesus falasse assim, eu vou distribuir chave. Tem um monte de porta fechada aí, não tem? Tem portas que estão te deixando aflito. Você está vivendo um momento, muitas vezes, que precisa de uma resposta, de um livramento. Então, o versículo hoje é uma chave. Ele vai ser muito forte. Eu acredito que todo mundo que fala do evangelho nas igrejas já falou esse versículo. Se encontra em Mateus capítulo 11. Não vou nem precisar segurar na Bíblia, que ela está aqui na minha frente, mas ele é muito fácil. Capítulo 11, versículo 28, ele diz, venha a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muito forte, né? Só o versículo já põe pessoas em liberdade. Também nós vamos falar alguma coisa a respeito da plataforma, porque, como eu sempre digo, ela nos uniu. Ela faz com que eu conheça vocês, vocês nos conheçam e façam parte da nossa família da fé. Queria pedir para você, se você está vindo pela primeira vez ver o vídeo, se puder nos ajudar, se inscreva no nosso canal. Nós temos uma corrente de oração todos os dias por aqueles que são parte do canal, os inscritos do canal. Porque se eles estão conosco aqui, eles estão falando para o YouTube, ó, tem um grupo aqui que prega o evangelho. Tem um grupo aqui que fala da palavra de Deus. Tem um grupo aqui que ora.
Então vocês são parte do milagre, vocês fazem parte do milagre. Tudo que acontecer porque vocês fazem parte. Então nós oramos todo dia para que vocês sejam abençoados, que as suas famílias sejam abençoadas, que seus projetos dê certo, que as coisas boas aconteçam em suas vidas e que todo o contrário, em nome de Jesus de Nazaré, seja repreendido, seja cancelado e que a boa mão do Senhor seja com todos. E se você puder também dar um like, dar um positivo, o canal vai entender que existe uma movimentação e ele vai enviar para outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Tem muitas pessoas que moram em área rural, pessoas que estão trabalhando em outros países, tem pessoas que muitas vezes ela tem um tempo no trabalho, no intervalo da refeição, e ele vai ficar muito feliz porque você vai estar nos ajudando a fazer com que a inteligência do canal leve para lá. Eu fico muito agradecido, gratidão para aqueles que já estão fazendo isso, aqueles que estão compartilhando com os amigos, no grupo do WhatsApp. Deus abençoe a todos por isso. Dito isto, vamos ao texto então, como eu falei para os irmãos, capítulo de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou fazer um pequeno contexto para vocês, porque o assunto ele rende muito, ele é muito importante, ele envolve muitas áreas, mas eu acredito que nós temos que fazer como diz o açougueiro, vamos por parte, né? Nós vamos ter outros vídeos depois que nós podemos vir também se envolvendo nessa área. Quando Adão está com Eva no paraíso, o que acontece lá? Deus chama eles, né? Não vou levar antes desse momento, senão vai ficar muito amplo para vocês acompanhar o raciocínio. Mas quando os dois estão no paraíso, a Bíblia diz que eles estão vivendo o período da inocência, tanto que eles não usavam roupa, né? Porque não tinha fábrica de tecido também lá no Éden, era um jardim do Éden. Então praticamente eles ficavam entre si, mas eles não tinham ainda a questão do pecado na vida deles. Então eles se alimentavam e Deus falou assim: vocês podem comer de tudo que tiver aqui. Vocês podem ter conexão com os peixes, com os pássaros. A única coisa que eu vou pedir para vocês, não comam dessa árvore aqui do fruto proibido. Ali tem uma árvore no centro do jardim, que é a árvore da vida. Vocês comendo daquele fruto, vocês não vão ficar velhos, vocês não vão ficar doentes, vocês não vão ficar tristes, vocês não vão ter depressão, vocês não vão ter angústia, vocês não vão ter medo. Aquela árvore, que é a árvore da vida, eu acredito que é uma árvore que ela dava sustentação para todo o corpo que Deus fez nele, que depois soprou o Espírito neles, né? Eu acredito que se essa árvore hoje fosse encontrada, ou fosse possível ter contato com essa árvore, até a gente também. A gente ia perder todo o efeito da idade, sabe? As pessoas que têm problema de vista, de ouvido, de coluna, de tornozelo, as pessoas iam ficar eternamente moços, jovens. Mas só que tem um porém. Como as pessoas perderam, que nós vamos falar agora sobre isso, o direito de estar lá, eles iam ficar jovens, mas iam estar praticando pecado. Quer dizer, que ia ser um jovem assassino, um jovem bandido, um jovem mentiroso, um jovem perverso, terroristas, políticos ruins. Não vamos nem falar desse povo, nem vale a pena. Vamos falar o seguinte: o que existe, uma coisa muito séria entre Deus e os homens, chama-se princípio. Como é que é? Princípio. Presta atenção. Princípios. Esses princípios é uma coisa que você que está chegando, você que é crente novo, você que está se envolvendo agora, ele é uma coisa que tem entre nós e Deus. Princípio. Você tem princípio, você está tudo certo. Se você perder o princípio, meu amigo, até a gente costuma dizer um ditado entre os evangélicos, que Deus não tem neto, certo? Eu tenho neto, mas Deus não tem neto. Se, por exemplo, um pastor, por exemplo, ele é uma bênção, ele dedicou 60, 70 anos da vida dele para o evangelho, ele é, sabe? Mas o neto dele resolver que não vai aceitar Jesus, não vai servir a Deus, tudo que aquele pastor recebeu, ele não pode passar para o neto, porque o neto quebra o princípio. Já começou a perceber, né? Você já percebeu como é que o negócio aqui é sério, né? Mas fala, pastor, mas todo mundo fala que Deus é amor, que Deus é pai. Ah, mas Deus não vai ter coragem de fazer isso, Deus não vai ter coragem de fazer aquilo. Vocês vão ver que começa aqui já a coragem de Deus. E começa aqui também quando começa heresias. Pessoas que aprendem errado. Irmãos, Deus não é uma pessoa que se fica conversando com ele em detalhe. Deus fala com a gente aquilo que ele quer falar, certo?
Aquilo que ele quiser falar, ele vai falar. Aquilo que ele não quiser falar, simplesmente ele não vai falar. A Bíblia fala disso. Eu não sei se vou ter tempo de discorrer sobre isso hoje. Quando ele não quer falar, ele não vai falar. Pronto. E quando ele quer falar, ele vai falar. E se ele tiver que falar, ele fala também, sabe? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. No livro de Êxodo fala que Deus chama Moisés e trata com ele. Inclusive os 4, 5 livros da Bíblia do começo, que fala das leis de Moisés, aquela coisa toda, Deus passou para Moisés do monte. Né? Deus passou para Moisés do monte. Moisés, escreva isso, escreva aquilo. Porque o povo tinha vivido 400 anos como escravo, eles não tinham ética, não tinham postura. Eles eram um gado, como se fosse uma ovelha meio desconectada. Eles não tinham noção da situação, sabe? Eles casavam entre si, sem um parentesco. Eles eram uma coisa meio, sabe? Que foi necessário Deus trazer Moisés para uma realidade e falar, olha, aqui vai ser diferente, né? Comigo não é assim desse jeito, não, coisa assim. E chegou um momento que o povo ficou curioso. O povo ficou curioso e falou, Moisés, por que Deus não fala com a gente? E por que Deus não fala com a gente? Não é quer falar com Deus também. Você vai no monte e fala com Deus, a gente só viu, se fica falando que falou com Deus, a gente nunca viu Deus, a gente quer ver Deus. A gente quer falar com Deus também. Por que a gente não fala? Por que Deus fala só com você? E acho que tem alguns também lá que era meio teimosinho, sabe? Meio daqueles que duvidam, do tipo do Tomé do Novo Testamento. Será que é verdade essa conversa de Moisés? Não sei que ele não está, sabe? Tem gente que é assim, não acredita, sabe? Não acredita. Por que Deus não fala conosco? Aí Moisés falou com Deus, ou Deus ouviu aquilo lá, ele falou, o povo quer, ele queria que o senhor se apresentasse. Ele falou, tá bom, então manda eles ficar 3 dias separados, os homens das mulheres. Olha, já começou por aí, porque a carne não ia suportar, certo? E manda eles se consagrarem a mim, quer dizer, você tem que acordar o dia e pensar em Deus, tirar as piadas, tirar as palavras rudes, as palavras que ofendem, sabe? Se prepare que eu vou passar. Vou passar muito rápido para eles saberem que eu existo, para eles não ficar falando que eu não existo, para não falar que vocês não... Vou passar. Vocês vão ver no Velho Testamento, né? Que Deus passou assim, quando o povo viu aquela percepção da presença de Deus, eles esfregaram o rosto no pó da terra, falou, Moisés, não... Deus fala com você, mas não fala conosco, mas nós não podemos suportar a presença da glória de Deus. Então você está sabendo já, né, como é que é a coisa. Não é assim. Ah, mas Deus é papai. Eu vou lá, eu falo com o papai, depois vai dar tudo. Não, esqueça disso, viu, gente? É princípio. Princípio. Deus fala para Adão, não coma daquela fruto da árvore que é proibido. Aquela árvore você pode comer à vontade, que é a árvore da vida. E das demais árvores você pode comer tudo. Você tem os animais, e ele viu que Adão estava sozinho, pegou, fez Eva, tem Eva também aqui para sua companhia, para ser sua companhia, para vocês ficarem juntos, para você poder ter quem conversar da mesma estrutura. Beleza. Quando, né, não vou entrar nessa área hoje, porque todo mundo já sabe, poderão ver outros vídeos que eu falo um pouco mais detalhe sobre isso. Quando Eva come do fruto proibido, quando a serpente incita Eva para comer do fruto proibido, quando Eva pega do fruto proibido e leva até Adão e Adão come, o que aconteceu, pastor? Quebra de princípio. Quebra de princípio. Irmãos, a amizade acabou. A amizade ele acabou. Né? Porque começou assim, que Adão, quando ele come, ele saiu do período da inocência e ele perdeu o favor de Deus, ele perdeu a graça de Deus, porque o pecado da desobediência entrou nele. E depois passou nos filhos dele também. Depois nós vamos falar sobre isso. Ele perdeu. Naquele momento, ele percebeu que ele estava sem roupa. Porque entrou na pessoa o pudor, a vergonha. E Eva também percebeu que estava sem roupa. Se esconderam um do outro. E Deus, pela sua onisciência, ele sabe tudo. Mas ele se apresentou no paraíso e disse, Adão, onde você está, Adão? Ah, Senhor, eu me escondi porque eu estou nu. Mas quem falou para você que você está nu? Aí ele contou, né, que a serpente passou para incitou Eva para comer a fruta, depois Eva também comeu a fruta, e levou para ele comer também, aquela coisa toda que todo mundo já sabe. Ele falou assim, então é o seguinte, a partir de agora você vai sair do paraíso, você não vai ficar mais aqui, porque você quebrou um princípio, você quebrou um acordo, você quebrou alguma coisa que tinha entre eu e você. Você sai do paraíso. A Bíblia diz que Deus colocou um anjo na entrada do paraíso e pôs ele para fora. Ele falou, daqui para frente você vai comer do sol do seu rosto. Até aqui você podia comer de todos os frutos sem trabalhar. Agora tem que cavocar a terra, plantar. Então você já viu que onde é a origem do estresse,
do esgotamento. Adão foi no lugar que ele chovia, ele tinha que arrumar lugar para se esconder da chuva. Ele teve que enfrentar o sol para fazer a lavoura, para se alimentar. Quando os filhos dele vieram, aquela enorme dificuldade, porque o corpo dele já caminhava para uma situação de acabar, porque as pessoas morrem, todo mundo morre. E ele sabia que o corpo dele foi envelhecendo, foi se cansando. Então ali está a origem, eu queria dizer para você, do pecado. Ali é a origem do pecado. Junto com o pecado, tudo que você pensar de ruim que tem nesse mundo veio naquela queda de Adão. Então existe esse pecado, que é o pecado chamado pecado original. Então, por mais que uma pessoa nasça, seja uma pessoa boazinha, seja uma pessoa educada, seja uma pessoa de boa índole, ela carrega o pecado de Adão na vida dela. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa que todo mundo gosta de mim. É só elogio. A minha vida é só virtude, é só qualidade. Esqueça disso. Abandona essa ideia aí, pelo amor de Deus. Abandona isso aí, porque você está sendo iludido, enganado. Todo homem que é nascido de mulher vem da descendência de Eva. E os homens também vêm da descendência de Eva e Adão. E eles são o quê? Eles têm o pecado original. Só que depois do pecado original, depois que ele sai daquele período de inocência também, que é 4, 5, 6, 7, 8 anos, dependendo de cada pessoa, quando ele começa a mentir, já começa a sair, né? Quando começa a xingar o pai, xingar a mãe, quando começa a ficar com raiva, estressado, já está saindo da inocência, já está partindo para lá da carne já. Eles passam a ter esse outro pecado também. Então, esta é a situação da humanidade. É uma humanidade que quebrou o princípio. Ele quebrou o princípio. Então, existe um versículo na Bíblia, que se encontra no livro do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, que ele é o resumo. Que ele diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus envia o seu Filho Jesus, como todo mundo já deve ter visto a respeito, que ele nasce no ventre de Maria pelo Espírito Santo, depois ele se torna esse homem. E agora ele vem, começando seu ministério, ele diz: olha, venha a mim todos os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como é que está? Você está cansado? Você está confuso? Você está perturbado? Você está em dúvida da vida, da sociedade? É a resposta. O primeiro posicionamento está aqui, está em Jesus Cristo. A resposta não está na filosofia, não está na ciência, não está na faculdade, não está no homem, não está na mulher. Ele está em Jesus Cristo, porque ele é uma chave que se vira. Nesse momento, é como se ele restaurasse novamente para a pessoa aquele paraíso que foi perdido por Adão. Porque agora vai ter, segundo ele disse, uma nova colheita. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. Nesse momento em que ele fala a esse respeito, ele está dizendo assim, ó: Adão levou vocês para a queda. Mas se aqueles que vierem a mim, eles vão voltar a ter a esperança. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, que existe um livro, que diz assim, que todos aqueles que não se acharem escritos naquele livro, não vai poder ter acesso ao reino dos céus. E Jesus Cristo, quando ele fala: venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, ele dá novamente o acesso. Ele dá o acesso novamente. Nossa, mas como é que eu faço para fazer isso? Eu tenho que me inscrever em algum lugar? Eu tenho que ser membro de uma igreja? O que eu tenho que fazer? Você tem que passar pelo princípio do batismo nas águas. Mas o batismo das águas não é simplesmente você ir numa igreja e falar: me batiza agora que eu quero ter acesso ao reino dos céus, eu quero ter a chave do reino do céu. Não, você tem que passar por um período que chama-se arrependimento. Então você tem que pensar assim: olha, eu, da minha vida própria, eu não tenho como me salvar. Eu não tenho como me salvar, pelas minhas obras, pela minha capacidade, mas eu creio, tenho fé, que Jesus Cristo veio e morreu na cruz pelos meus pecados, e pela morte dele na cruz eu sou resgatado, eu sou comprado, sou restaurado. E nessa fé eu vou se batizar, nessa fé eu vou descer para as águas, nessa fé eu vou lá e não vou ser aquela pessoa que eu era antes. Tudo aquilo que eu fiz de errado, eu vou abandonar. Vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia diz que Jesus, no período que ele pregava, ele encontrou um homem que chamava Zaqueu. Esse homem, ele era um cobrador de imposto. Ninguém gostava dele, porque naquela época era assim, não era como uma receita federal hoje, era uma pessoa, um funcionário do Império Romano que ia pegando. O cara pescava lá: ué, você pescou 20 peixes, tipo assim, 6 é nosso.
Então uma parte daqueles peixes ficava para ele e outra parte ele passava para o Império Romano. Então o cara fez a colheita de figo. Ah, vi 50 sacas de figo, tudo bem. 15 sacas é imposto e arroz. Então ele ficava pegando todo mundo. Ninguém gostava dele. Ele era um cobrador de impostos. Só que além de ser cobrador de impostos, ele era desonesto. A Bíblia diz que ele tirava coisa das pessoas. Ele roubava. Ele via que a pessoa era meio simples assim. Em vez de ele pegar 15 sacos, ele pegava 25, ele pegava metade. Então ele era conhecido como ladrão, cobrador de impostos, desonesto. E ele estava vindo e Jesus, ele era de baixa estatura. E ele teve a curiosidade de conhecer Jesus, subir numa árvore. E Jesus vinha com a multidão. E Jesus, sabe todas as coisas, né? Ele disse: Zaqueu, hoje me convém eu pousar na sua casa. E embora ele sendo tudo esse desonesto que eu falei agora de pouco, eu acho que ele tinha um coração bom. É que nem essas pessoas que ficam no bar, às vezes, ali, né, beliscando, batendo papo. Se um carro ele morreu o motor, precisa empurrar, todo mundo vai lá empurrar. Todo mundo socorre, porque é uma questão assim de ambiente, né? Ele falou: foi isso não. Recebeu Jesus, recebeu uma comitiva de Jesus, que é os 12 apóstolos, aquela jantar, tudo comendo e bebendo na casa dele. E ele pegou, Zaqueu, acho que ficou constrangido, porque ele falou: nossa, eu já roubei tanta gente, já passei tanta gente para trás, já fui veaco, já fui uma pessoa desonesta. Quer saber de uma coisa? Eu vou procurar ele, eu vou mudar a minha vida. Ele disse: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Jesus olhou para ele, meu Deus, hein? Isso é forte, gente. Olhou para ele e disse: olha, hoje chegou a salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é forte, hein? Dizer, Jesus salva como se fosse um político ruim, uma pessoa desonesta. Então demonstrou que o impacto não é o que você fez, o que você faz, ou o que a pessoa fez dali para trás. Dali para frente, o que vamos ter? Princípio. Agora ele vai voltar naquilo do paraíso lá. O que Adão perdeu? O que Adão e Eva perderam no paraíso? Eles fizeram uma quebra de princípio. Quando esse homem, essa mulher batiza na água, ela é feito um novo princípio. É um acordo. É uma justiça de Deus, é um decreto de Deus. Olha, você recebeu meu filho Jesus, você é meu filho também. Você entregou sua vida para Jesus, você é meu filho também. Você serve meu filho Jesus, você é filho também. Você segue o segmento, a orientação do Evangelho de Jesus, você é meu filho também. É um princípio. Aonde você colocar a planta dos seus pés, tem um princípio, está marcado na sua vida. Olha, esse aqui é discípulo, é servo. A mão de Deus está sobre ele. Você entende? Então, quando ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, você vê, acabou. Aquela morte de Adão, a desgraça, que sentenciava essa pessoa nunca mais ter acesso ao céu, cai por terra, porque o nome dele passa a ser escrito no livro da vida. Nossa, é forte isso, pastor. É muito forte, gente. Tem gente que não dá valor porque ele fica olhando essa gente na internet aí, esses pessoal do futebol, esses pessoal da música, da arte. Gente, eles morrem, não sabem nem para onde vão. Mas se você crê em Jesus, se você está debaixo da graça, se você está debaixo, sabe, do princípio de Deus, você é salvo. Porque morre gente de todas as idades, ninguém morre de velhice. Tem gente que morre com 15, com 20, com 30. Mas se a pessoa entregou a vida para Jesus, então ela tem um novo princípio. O nome dela está escrito na onde? No livro da vida. Mas eu vou falar alguma coisa a respeito de uma coisa que é muito importante que se fale, porque também é uma coisa que é real, que existe. Tem pessoas que depois de batizado, elas quebram o princípio. Nossa, pastor, mas como é que pode isso? Ele falou: isso pode, porque Jesus, quando ele falou esse respeito, ele disse: olha, você é alguém, tem alguma coisa contra você, pecou contra você, você vai entre você e ele tem que se consertar. Se ele não se consertar, pegue 2 ou 3 pessoas e chama ela. Se ele não se consertar, considere essa pessoa como um pecador novamente, perdeu a graça. O apóstolo Paulo, ele disse que na época dele teve um moço que ele chegou a ter uma relação íntima com a madrasta dele. Está escrito no livro de Coríntios esse respeito. Você vê que a Bíblia não esconde. Quem fica escondendo coisa errada é o homem. Quem gosta de esconder coisa errada é a sociedade. A Bíblia é muito clara, ela explica as coisas no nosso detalhe para que ninguém naquele dia fale: não sabia. Não, você sabia sim. Então ele diz assim, o apóstolo Paulo falou: olha, essa pessoa que está nessa situação, ele tem que ser colocado fora da igreja. Porque o Espírito Santo não está na vida desse moço. A graça de Deus não está na vida desse moço. O favor de Deus não está na vida dele. Porque o que ele fez,
Se ele sendo uma pessoa consciente, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então ele tem que ter colocado fora, todo mundo tem que ver, olha, fez isso aí, está fora da igreja. Você não sabe que um fruto podre faz que é apodrecido do resto? E ele vai ficar um tempo lá. Que tempo? O tempo de uma igreja para outra, de um momento para outro, dependendo daquilo que Deus trabalha, porque esse tempo ele vai decidir se foi alguma coisa que ele fez e depois ele se arrependeu, ele volta. Se ele não se arrependeu, ele não volta. Olha, no período que eu sirvo a Deus, tem uma parte que volta, sabe? Ele volta, e tem uma parte que não volta. Porque, segundo um princípio que a gente aprende nas igrejas, quando você estuda um pouco mais a fundo, existem 2 tipos de pecado. Existe o pecado da fraqueza e o pecado da malvadeza. Então, o pecado da malvadeza é um pecado, geralmente, que a pessoa tem muita dificuldade e pode ser que ela não volte a se arrepender por aquilo. O pecado da fraqueza, a pessoa volta a se arrepender. Você vê, por exemplo, Pedro. Ele era batizado, porque ele foi batizado junto com Jesus por João Batista, mas ele não tinha recebido o derramamento do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo ainda, mas ele negou Jesus. Mas a Bíblia diz que ele chorou amargamente, e lágrimas de arrependimento, e o Senhor pegou e restaurou ele, e disse: ó Pedro, se você me ama, apacenta o meu rebanho, apacenta a minha ovelha, está tudo certo. Porque as lágrimas de arrependimento de Pedro, sabe, gerou uma situação favorável dele pegar e receber novamente o favor de Deus. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela está na igreja, ela faz uma coisa errada, desse tipo, que ofende, que trai, envolve traição, que o Espírito Santo, sabe, não está nos atos da pessoa. Se a pessoa se arrependeu realmente, ela procura as pessoas e fala: eu errei, e não tenho vergonha de falar que eu errei, porque que nem tudo, no caso de Pedro, ele falou. Ele não fez escondido, chegou, todo mundo viu, ele confessou. E no caso de Coríntios também, a pessoa tem que confessar. Agora, quando a pessoa não confessa, quer dizer que ela não se arrependeu, porque ela está querendo, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você, aqui na minha cidade, aconteceu um caso de um moço, que antes do casamento, ele chegou, eles praticaram um ato de relação que seria, no caso, quando é solteiro, chama-se fornicação. Quando é casado, é adultério. Só que eles esconderam todo mundo. E a gente, não precisa a gente investigar o que está acontecendo com a pessoa, porque no arrependimento está a mão de Deus. Sem arrependimento, sem chance, certo? E esse moço foi tocando a vida. Você acredita que depois de mais de 10 anos de casado, ele teve um sonho à noite que ele acordou, sonhou que um trem estava vindo por cima da casa dele, derrubando tudo. Eles perderam, a partir daquele dia, o sono, perderam, sabe, a construção de vida deles, se tornaram pessoas assim que o peso da mão de Deus era muito forte na vida deles, e eles tiveram que procurar o pastor e pegar e explicar para o pastor a situação dele antes do casamento. Quando uma pessoa pratica um crime e ela foge, depois que ela é pega pela polícia depois de 10 anos, ela vai pagar a pena do mesmo jeito. Porque ela praticou o crime há 10 anos atrás, mas ela tem que pagar pelo crime. E o pastor pegou e deixou ele fora de todo o trabalho, atividade que tem na igreja, que é o período que a gente chama também, que aconteceu com Davi, de apedrejamento, que para ver se a pessoa realmente arrependeu. Porque se a pessoa arrependeu de verdade, ela sabe que a salvação dela vale mais do que o resto, ela enfrenta a situação. Ela aceita que vai ter que perder o cargo que ela tem na igreja, ela vai tomar o nome de uma pessoa falsa, sabe? Porque ela quebrou um princípio com Deus, no caso do casamento, ela quebrou um princípio com a pessoa que ela casou. Então veja bem que situação. E depois ele foi aceito de volta, mas ele está na igreja até hoje. Ele está firme até hoje. O efeito colateral é pior quando é um caso, por exemplo, em que a pessoa é casada. Eu já acompanhei casos também assim. Olha, irmãos, é muito difícil a pessoa ter aquela coragem. Mas quando a pessoa arrependeu, ela fala: eu não vou perder minha salvação por causa das pessoas saberem que eu errei, que eu fracassei, que eu pequei. Para mim ter o meu princípio de volta, eu vou procurar o pastor e vou falar para ele. Falar: minha situação é essa, eu errei mesmo. Aconteceu. Irmãos, muitas vezes o outro lado, que é atraído, é muito difícil para aquela pessoa. Tem casos de pessoas que têm que passar até pelo psicólogo para reorganizar a mente, a cabeça, para entender o porquê, para ela parar de perguntar por quê, porque a vida não responde todo o porquê. A vida não dá solução para todas as coisas.
Mas o princípio de você ter a chave do reino dos céus, o princípio de você ter o nome escrito no livro da vida, o princípio de você falar, não, se eu entreguei minha vida para Jesus, se eu se batizei, e eu não vou perder minha salvação por causa de um pecado grave que eu pratiquei, de uma ofensa grave que eu fiz, eu vou procurar e vou colocar minha vida em ordem. Eu vou me consertar diante de Deus. Você veja, por exemplo, outra coisa que acontece no tempo de Jesus, quando aquela pecadora que foi apanhada em adultério, e ela ali naquele momento, as pessoas vêm para apedrejar ela. Eu quero falar para você que esse negócio de apedrejamento não foi os homens que inventaram. O apedrejamento, meus irmãos, foi o que Deus passou para Moisés no livro de Levítico. Aquelas pessoas que estavam ali para apedrejar aquela mulher, ela não estava praticando um crime, porque quando existe um apedrejamento, que nem aconteceu no caso de Acã foi apedrejado, Acã que pegou a capa babilônica. E quer dizer que todo mundo está fazendo justiça, mas ninguém sabe quem que tirou a vida da pessoa. No fuzilamento também eles fazem assim, eles colocam bala de festim e bala de verdade. Todo mundo atira, mas ninguém sabe quem que matou a pessoa, porque uma parte da bala não era de verdade. E no apedrejamento é uma coisa assim, quer dizer que a sociedade está trazendo justiça. Porque se pensa num povo daquele, morando no deserto, e as pessoas pegarem e houvesse esse negócio de traição, e ninguém fizesse nada, que nem hoje no país, por exemplo, aqui, nem crime não é mais. Olha o estado que é. Ninguém confia em ninguém, ninguém acredita em ninguém, ninguém quer casar mais. E os que casam, separam, não quer casar mais de novo, porque não está tendo o respeito necessário. E lá no deserto, junto com o povo, não podia ter isso aí. Então a moça sabia que se ela fosse casada, ela tinha que continuar casada. O moço sabia, se ele casou, ele tinha que continuar casado. Podia ter o divórcio? Podia ter o divórcio. Na época de Moisés podia, porque Jesus disse que eles estavam vivendo em outra época, e por causa do coração dos homens, eles não eram batizados com o Espírito Santo, eles não nasciam de novo, não havia o derramamento do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, como é agora na igreja. Então, a pessoa procurava os anciãos, falava, eu não vou viver com essa mulher mais, eu vou dar carta de divórcio para ela, pode casar com quem ela quiser. Nesse caso, ela podia, mas ela trair ele, por exemplo, não podia, viu o desejamento. Naquele momento que a mulher se apresenta ali, e as pessoas colocaram ela perante Jesus, eles queriam colocar Jesus em duas situações. Quer dizer, se ele fala que não é para apedrejar ela, eles iam falar, então ele é contra a lei de Moisés, porque Moisés trouxe essa lei. Deus passou para Moisés num monte e Moisés passou para ele. Como que Deus faz uma lei e ele faz outra? Certo? Se ele apedreja, se ele pega a pedra, ele também ajuda a apedrejar, ele fala, então qual a diferença? A diferença eu falo para você. A diferença é que Jesus, ele houve uma mudança de dispensação. Até a lei de Moisés, aquele povo vivia sobre a lei de Moisés. E somente Israel poderia ter o benefício. Quando Jesus morre na cruz, é estendido para toda a humanidade. Então toda mulher, no caso ali, por exemplo, que se arrependesse, fosse apanhar adultério, elas poderiam ser perdoadas por ele. Por ele. Não pelos homens, por ele podia ser perdoado, porque ele derramou o sangue dele na cruz, ele ia derramar o sangue dele na cruz para poder perdoar o nosso pecado mesmo. O meu pecado, o pecado de vocês que creem, que se bautizado, é perdoado por ele. Então ele poderia perdoar o pecado. Ele viu que a mulher estava ali buscando ajuda. Se uma mulher pratica um ato desse, ou pior do que esse, ela procura Jesus. Jesus vai perdoar o pecado dela. Está com arrependimento? Ah, você está triste porque você errou? Você não vai fazer mais? Você vai mudar de vida? Você vai ser outra pessoa? Você está vindo da prostituição? Você está vindo da droga? Você está vindo do crime? Você está vindo de uma vida de mentira? Você está vindo de uma vida de pecado? Você se arrependeu? Você não vai fazer mais? Então, seus muitos pecados são perdoados. A gente faz isso na igreja o tempo todo. Mas é preciso que haja o quê, irmãos? O arrependimento. Então você vê que no caso daquelas pessoas que já estavam batizadas, a quebra de princípio, ele tem que voltar de novo na estaca zero, porque houve uma quebra de princípio. Mas nesse momento que a pessoa confessa, que nem a mulher confessou, ela estava ali já para ser apedrejada, porque ela tem que confessar, alguém já estava explicado, já que ela era uma mulher adúltera. E ela busca ajuda, busca perdão, ela encontra perdão. Se no seu bairro tiver alguém nessa situação, vai encontrar perdão também, na minha cidade, na sua. Desde que haja a busca por Jesus, o arrependimento. A pessoa não pode pensar assim, não, mas Jesus falou para aquela mulher lá, que Deus tem os acusadores, então todo mundo pode sair adulterando para cima e para baixo que não vai acontecer nada. Não pensa assim, não. Jesus, ele não veio apoiar o erro, não veio apoiar o crime, mas ele veio para perdoar os que se arrependem. Não os que insistem no erro. Os que insistem no erro depois vão receber. Vocês vão ver pela própria Escritura
que fala a esse respeito. Aqui na minha cidade aconteceu um fato, eu já trabalhei muito na igreja, né? Agora a gente está mais numa onda mais suave aqui na rede, que a gente trabalha mais tranquilo. Mas eu trabalhei muito e muitos casos apareceram para nós. Eu vi um caso de um homem que a mulher confessava e ele não, porque ele era casado, a família dele era estruturada, tinha filhos, era uma pessoa da sociedade, e ele foi chamado, na época dos pastores, falando: a gente precisa conversar esse assunto aqui, que negócio é esse? De uma pessoa fala, ele negava. Aí ele pegou, o pastor falou: mas como é que pode uma coisa dessa? Uma pessoa confessa e a outra nega. Então ele disse assim que negava. Aí ele falou assim, o pastor falou assim: é o seguinte, você vai confessar, você quer que nós ore por você? Ele falou assim: não, eu vou processar a igreja se vocês me punirem. Aí o pastor falou: não, tá tudo bem, ninguém vai punir você. Se você confessa o seu pecado, a gente ia fazer uma oração para você, Deus ia perdoar o seu pecado, você ia pegar a prova, claro, você ia ser colocado para fora como a Bíblia ensina, e depois você ia voltar na comunhão da igreja. Mas já que é assim, então nós vamos fazer uma oração e não vamos pedir para Deus perdoar o seu pecado, porque você falou que não pecou, só que você vai voltar para sua casa com o seu pecado se você pecou, e você responde para Deus então. Vamos fazer a oração, vamos encerrar esse assunto aqui. E ele pegou e foi. Não passou, olha, irmão, não passou 15 dias. Ele foi na casa do pastor, implorou de joelho pro pastor para que eles orassem por ele novamente, porque ele tinha feito tudo aquilo que estava combinado, que tinha feito de errado, e ele não queria perder a salvação, não queria perder o princípio. Então você veja, irmãos, que as portas que o Senhor abre, quando ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, é um portal da vida, é o resgate das pessoas para um novo paraíso. Pode ser que agora você não vá de cara ao paraíso, mas você vai ter a mão de Deus trabalhando na sua vida. Você vai ter acesso a tudo aquilo que você pedir para Deus, Ele vai ouvir suas orações. Você vai ter acesso à cura, você vai ter acesso ao perdão, você vai ter acesso à graça. Quando você falar, Deus vai te ouvir. O mundo espiritual, os anjos vão reagir quando você falar, porque você está dentro do princípio de Deus. E esse princípio tem que ser muito bem guardado, porque se você não guarda, para resgatar depois pode dar trabalho. Amém? Você entendeu? Então, que o grande chave que abre na vida do homem e da mulher é quando ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, eu vos aliviarei. Venha, porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve. E se você neste momento está passando por uma situação difícil na sua vida, se você está num processo de batalhas no trabalho, na família, contra as drogas, contra um problema psicológico, receba nessa tarde esse convite do Senhor Jesus, quando ele disse: venha a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vamos orar? Posso abençoar a sua vida, a sua família, a sua jornada? Vou orar por vocês, e aonde esse vídeo chegar, que a boa mão do Senhor seja com todos. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos nesse momento abençoando essas pessoas que estão conosco, nessa tarde, que a chave da virada é quando o Senhor disse: venha a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Abençoa essas pessoas, traga perdão, traga graça, traga misericórdia, traga, Senhor, uma instrução que eles possam se aperfeiçoar na sua fé, que eles possam ser reestruturados, se houver alguma coisa entre o Senhor e essas pessoas. A minha intercessão, meu clamor, que essas pessoas possam reencontrar o caminho de volta, encontrar o caminho da vitória, o caminho da vida, e que a boa mão do Senhor seja com todos, e que tudo que tiver o contrário, Senhor, será cancelado em nome de Jesus. Amém? Nós temos aqui também no nosso canal um trabalho maravilhoso que chama-se Jornada nas Parábolas. O Senhor Jesus, ele falava muita coisa para que as pessoas pudessem entender na época dela, quando ele falou das ovelhas, falou da mostarda, falou da plantação, e falava de vários assuntos, mas a história que ele contava era ligado àquilo que eles conheciam, mas o sentido era único, era verdadeiro. Então as parábolas de Jesus é como se você estivesse vivendo uma vida e você fala: não sei para onde ir. Existe a placa pare, tem a praga do sinaleiro que fala: atenção, pode passar. Tem a placa que diz sentido proibido. As parábolas são isso na sua vida. Se você acompanhar nós na jornada das parábolas, quando terminar a jornada, você não vai ver Jesus da forma que você via até hoje. Você não vai ver o reino dos céus como você viu até hoje. Você não vai ver a igreja como você viu até hoje, porque você vai conhecer a direção, o caminho, e você vai ser instruído para que você não erre. Quem segue as parábolas de Jesus não vai para a cadeia, não morre na mão do macumbeiro, sabe?
não se torne uma pessoa abandonada na terra, porque o caminho foi o próprio Jesus que trouxe. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.